Desde que o homem começou a registrar sua história, descobertas incríveis foram feitas. Mas também surgiram enigmas que ninguém jamais conseguiu explicar. Tumbas escondidas que desafiam o tempo, cidades subterrâneas que não deveriam existir, manuscritos que carregam segredos sombrios. Ao longo dos séculos, cientistas, exploradores e curiosos têm buscado respostas, mas quanto mais investigam, mais perguntas aparecem. Prepare-se, porque o que você vai conhecer agora vai desafiar a lógica, a ciência e até a sua própria visão sobre a história do mundo. O túmulo perdido de Genghis Khan. Genghis Khan forjou o maior império da história, se estendendo da China à Pérsia. Mas quando morreu em 1227, seu local de sepultamento se tornou o segredo mais bem guardado do mundo. Segundo as lendas, ele próprio pediu para ser enterrado em absoluto sigilo. O cortejo fúnebre teria matado toda pessoa que encontraram pelo caminho de volta à Mongólia. Alguns contos afirmam que 2.000 pessoas que participaram do funeral foram executadas, e que aqueles que realizaram essas execuções também foram mortos. 1.000 cavalos teriam galopado sobre o local de sepultamento para apagar todos os vestígios. Outros relatos falam de rios desviados para inundar a tumba ou florestas inteiras plantadas para escondê-la. Por décadas, expedições têm usado drones, imagens de satélite e tecnologia de ponta para procurar anomalias. Projetos de crowdsourcing envolveram dezenas de milhares de voluntários analisando dados. Resultado? Nada além de teorias não comprovadas. A maioria dos pesquisadores acredita que a tumba esteja próxima ao Monte Burkhan Khaldun, onde ele nasceu e onde rezou antes de unir as tribos mongóis. Mas escavações são bloqueadas pelos habitantes locais, que consideram a terra sagrada. Se encontrada, a tumba poderia conter tesouros imensos de todo o império, da China à Pérsia. Mas para o povo mongol, o importante é respeitar os desejos de seu herói nacional. Hoje, apesar de toda a tecnologia moderna, a região de Khenti permanece um deserto quase inacessível. E o túmulo de Genghis Khan continua para sempre fora do alcance da humanidade, protegido pelas vastas estepes, pelos rios silenciosos e pelas sombras de cavalos galopando infinitamente pela história. As cavernas de Longyou, cidade subterrânea impossível. Voltamos à China, mas desta vez para descobrir que às vezes os maiores mistérios estão literalmente debaixo dos nossos pés. Em 1992, um fazendeiro em Longyou decidiu drenar um lago para expandir suas terras. Ele não fazia ideia de que sob a superfície tranquila da água estava escondida uma das maiores descobertas arqueológicas da história moderna. Quando a água baixou, revelou-se uma caverna massiva com paredes perfeitamente lisas, cobertas de padrões esculpidos que pareciam feitos por máquinas modernas. A descoberta causou tanto entusiasmo que os moradores começaram a drenar outros poços nas proximidades. Logo apareceu uma cidade subterrânea inteira. Mais de 20 cavernas interconectadas, cada uma com mais de 30 metros de altura. Paredes suaves e esculpidas com perfeição, tetos abobadados e pilares dispostos em harmonia precisa. Toda a superfície é coberta com esculturas de linhas paralelas e onduladas, correndo ininterruptas dos tetos até o chão de pedra. A precisão é impressionante, muito além dos padrões de qualquer civilização conhecida. Aqui está o impossível. Estima-se que mais de 400.000 toneladas de rocha foram removidas para criar esse complexo, sem nenhum resíduo encontrado nos arredores. Para onde foi toda essa pedra? Nenhum resto humano foi encontrado, nenhum artefato, nenhuma evidência de que alguma comunidade jamais viveu ou trabalhou lá. É como se o local tivesse sido construído e depois completamente abandonado sem deixar pistas. Baseado na erosão da pedra, arqueólogos estimam que o complexo pode ter mais de 2.000 anos, datando da dinastia Qin ou início da Han. Mas nenhuma crônica chinesa antiga menciona Longyou. Como um projeto tão massivo desapareceu completamente dos registros históricos? Teorias incluem celeiros antigos, abrigos de guerra, tumbas reais esquecidas ou até mesmo um centro cerimonial secreto. Mas até hoje, as cavernas de Longyou permanecem um lembrete de que a história humana está cheia de páginas não escritas
e perguntas sem resposta. Partimos para um dos objetos mais sinistros e enigmáticos já criados pelas mãos humanas. Guardado nos arquivos da Biblioteca Nacional da Suécia, está o Codex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo. É o maior manuscrito medieval sobrevivente do mundo. Especialistas estimam que centenas de peles de bezerro foram necessárias para produzir suas páginas massivas. Segundo uma lenda do século XIII, o manuscrito foi escrito por um monge beneditino da Boêmia, que havia cometido um crime terrível e foi condenado a ser emparedado vivo no mosteiro. Desesperado, ele implorou por sua vida, prometendo que em uma única noite poderia produzir um manuscrito contendo todo o conhecimento humano. Sabendo que a tarefa era impossível para qualquer mortal, o monge teria feito um acordo com o diabo. Satanás apareceu e o ajudou a terminar o manuscrito em uma única noite, em troca da alma do monge. Em gratidão, o monge pintou um retrato gigantesco do diabo bem no centro do livro. Na realidade, pesquisadores determinaram que o Codex Gigas foi concluído no início do século XIII no mosteiro de Podlagice. Mas o que continua impressionando os estudiosos modernos é a consistência perfeita da caligrafia em todas as 620 páginas, como se o livro tivesse sido escrito por uma única mão. Dentro do Codex Gigas não está apenas toda a Bíblia latina, mas também textos sobre história, anatomia, magia, astrologia e até catálogos de demônios e feitiços. Mais impressionante de tudo é a enorme ilustração de Satanás com olhos brilhantes, língua vermelha e garras afiadas, posicionada no meio do manuscrito. Esta imagem convenceu muitos de que o livro é amaldiçoado. Ao longo dos séculos, a Bíblia do Diabo testemunhou incontáveis convulsões. Foi confiscada por forças suecas durante a Guerra dos 30 Anos e levada para Estocolmo em 1648. Há contos de que onde quer que o manuscrito apareça, desastres seguem, doenças, guerras ou até mesmo o colapso de dinastias. Até que o Codex Gigas seja totalmente decifrado, ele permanecerá um símbolo de obsessão, curiosidade e da busca infinita para descobrir segredos que a humanidade ainda não está pronta para entender. E agora eu quero saber de você. Qual desses mistérios mais despertou sua curiosidade? Você acredita que um dia a humanidade vai conseguir desvendar todos eles? Ou é melhor que alguns segredos permaneçam escondidos para sempre? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal O Enigma e ative o sininho para não perder as próximas viagens pelos mistérios mais sombrios e surpreendentes do mundo. Porque no fim, o maior mistério de todos é este: o que ainda está lá fora, esperando para ser descoberto.